Literalmente qualquer fã de mangá conhece o trio Berserk, Vagabond e Vinland Saga, o famoso Big Three dos Seinens. Três histórias com protagonistas traumatizados pela violência, pela dor e pelo desespero de tentar encontrar um propósito sem nunca realmente alcançar a paz. Só que enquanto Vagabond está em hiato há anos, sem nenhuma previsão de retorno, e Berserk continua saindo bem devagar depois da morte do Miura, Vinland Saga lançou seu último capítulo na sexta-feira passada, o que faz dele o primeiro do Big Three a realmente ganhar um final, e talvez o único que vai chegar nesse ponto. Mas o curioso é que esse fim veio no momento em que a história não parecia que estava realmente no final, deixando uma sensação de que ainda tinha mais história pra contar. E talvez por conta disso, muita gente vai estranhar esse final e achar ele até frustrante. Só que depois de ter relido o último arco inteiro pra poder entender melhor esse final, eu percebi que talvez essa ausência de fechamento seja justamente o que conecta tanto Vinland Saga, Vagabond e Berserk em uma única mensagem. E por isso, nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês como o final de Vinland Saga pode ser exatamente a mensagem que Berserk e Vagabond estão tentando contar pra gente há anos, só que a gente não estava pronto pra entender. O mangá de Vinland é dividido em 4 arcos focados no desenvolvimento do Thorfinn, na busca dele para se tornar um verdadeiro guerreiro, seguindo a lição que o seu pai deixou para ele antes de morrer. Cada um desses arcos apresenta uma fase desse processo de uma forma quase perfeita, mostrando primeiro o ódio de uma criança cega pela vingança, disposta a tudo para matar o homem que assassinou seu pai. Em seguida, a perda desse propósito quando a pessoa que ele deveria matar é tirada dele, e o desespero de uma vida completamente vazia, até encontrar um novo propósito de vida. Pra aí sim a gente acompanhar a determinação de um homem em busca da verdadeira paz no mundo onde só parece existir violência. E por fim, o último arco de Vinland Saga, quando essa ideologia pacifista do Thorfinn é testada das formas mais difíceis que a gente consegue imaginar, colocando em risco até as pessoas que ele mais ama. E é aí que tá o segredo. Só que, como eu falei lá no início, pra entender realmente a mensagem do capítulo final, a gente precisa ter pelo menos o último arco bem fresco na memória. Por isso eu vou resumir bastante esse último arco, passando pelos principais pontos e dando uma analisada em cada um deles pra gente entender realmente o final quando ele chegar. Então se você não quiser ver essa parte, se acabou de ler, tá tudo fresco na memória e já entendeu o último arco inteiro, é só pular pra esse tempo que tá aparecendo aqui embaixo que vai direto pro último capítulo. Eu não recomendo você fazer isso porque essa análise que a gente vai fazer dos momentos principais do último arco vai ser essencial pra entender realmente a mensagem. E mais ainda pra gente entender o que conecta esses 3 mangás. Então a decisão fica contigo aí por sua conta e risco, fechou? Depois de anos de preparação, o Thorfinn finalmente realiza o seu sonho, colonizar Vinland, uma terra onde eles poderiam viver em paz. Um lugar onde as armas nem sequer seriam necessárias, não precisariam existir, porque naquele lugar ninguém tem inimigos. Mesmo assim, nem todo mundo concorda com essa filosofia. O Ivar leva armas para Vinland, acreditando que a violência é a única forma de garantir a paz, o que no fim das contas acaba sendo exatamente a semente para a guerra. E o Thorfinn até consegue manter a paz com os nativos por um tempo, só que dentre aquele povo também já existia essa semente da violência, a necessidade de usar a guerra para tentar garantir a paz. O que só piora quando o xamã da tribo Linu tem uma visão de um futuro completamente destruído, onde os nórdicos massacraram os nativos, e aí já era. Qualquer possibilidade de paz acaba quando cada um olha para o outro como um inimigo, o que é exatamente o que acontece aqui. Ainda assim, no meio de tudo isso, no meio de toda essa tensão, a gente ainda tem uma pequena amostra, uma pequena fagulha de esperança, uma prova de que a filosofia do Thorfinn fazia sentido. A Hild, uma caçadora extremamente experiente e foda, que desde o começo estava determinada a matar o Thorfinn por vingança pela morte do seu pai, decide perdoar ele, justamente porque ao longo de todo esse trecho inicial do arco, ela acompanhou o Thorfinn todas as vezes que ele abriu mão da violência e escolheu um caminho diferente, até quando isso quase custou a vida dele, mesmo assim ele se manteve firme, o que pra ela foi uma prova bem clara de que o Thorfinn realmente tinha mudado e que ele não era mais aquele assassino sanguinário de antes, que ele era uma pessoa diferente, ao mesmo tempo que reforçava pro Thorfinn na prática que a sua filosofia de vida de não ter inimigos funcionava e conseguia aplacar o ódio de uma pessoa cega por vingança. O que faz a gente pensar que, talvez, se todo mundo tivesse seguido o exemplo dele, Vinland realmente poderia ter se tornado uma terra de paz, onde tanto os nórdicos quanto os nativos poderiam viver em harmonia. Mas, como sempre, nem todo mundo pensa assim. Enquanto o Thorfinn fazia a paz, os outros colonos construíram um forte, que ao mesmo tempo servia para proteger o seu povo, aumentava a tensão e o medo dos nativos, que obviamente se sentiam ameaçados pelos nórdicos. E esse aqui é um ponto importantíssimo pra gente entender de verdade a mensagem que o mangá passa no final, porque aqui provavelmente foi o momento
do mangá inteiro em que o Thorfinn chegou mais perto de alcançar a paz que ele tanto buscava. Só que tinham duas pessoas que não queriam essa paz, o Xamã e o Ivar. E esse é um detalhe interessante, porque o Yukimura aqui foi extremamente sagaz em colocar cada um desses opositores ao Thorfinn em um lado da história, tanto no lado nórdico quanto no lado dos nativos, para deixar bem claro pra gente que não existe um lado bonzinho e um lado mal nessa história. Cada um tá tentando defender o que acredita, defender o próprio povo, que na prática, nesse momento, pra ele significa ir contra o Thorfinn. Só que é aquilo, nada é tão ruim que não possa piorar. E por isso, quando a guerra começa, uma praga infecta os nativos e começa a dizimar o povo completamente. Isso reforça a visão do Xamã de que os nórdicos trouxeram a morte pra terra deles, o que de certa forma estava certo, já que a peste muito provavelmente veio deles e era alguma doença que eles já tinham imunidade lá na Europa, mas na América, no meio de um povo indígena completamente diferente, eles não tinham como se defender. E agora não tinha mais como parar a guerra, os dois lados já tinham perdido gente demais e ninguém estava disposto a dar o braço a torcer, a ceder em prol de uma paz. Mesmo assim, o Thorfinn foi até lá, no meio dos nativos, para tentar de alguma forma criar essa paz, ou pelo menos uma trégua. Só que pros Linu só tinha uma saída, os nórdicos tinham que ir embora e ponto final, sem discussão. E aqui o Thorfinn tem que tomar uma das decisões mais difíceis que ele já teve no mangá inteiro: abandonar a Vinland para manter a paz e jogar fora todo o esforço que eles tiveram até aqui, ou abrir mão dessa paz e lutar para manter a terra que eles tanto queriam construir. E se a gente dá uma olhada rápida, superficialmente, a gente até pensa que a segunda opção é a certa, e é até óbvio, já que foram muitos sacrifícios, anos de preparação, várias pessoas que morreram para esse dia finalmente chegar, e agora eles vão abrir mão de tudo, quase que de graça. Só que para ele lutar por essa terra, ele ia ter que ver o povo Linu como inimigo, jogar fora a filosofia que ele levou ainda mais tempo para aprender, uma filosofia que custou a vida do seu pai, custou a vida do Askeladd, de várias pessoas que ele matou ao longo da jornada, e por muito tempo, anos de vida do próprio Thorfinn. E por isso ele não tinha dúvida sobre essa decisão, e embora era a escolha certa pro Thorfinn. Só que o Einar, o melhor amigo dele, o parceiro desde o arco da fazenda, a pessoa que foi escravizada com ele, que teve com ele nos piores momentos, não estava disposta a fazer esse sacrifício. Para ele, a luta era justa, a violência nesse caso era justa. Mais do que a paz, ele queria proteger a Vila Arneid, o lugar que eles tinham prometido para ela que ia existir. E essa foi a primeira vez em que os dois discordaram nesse nível, de um querer o contrário do outro. E isso é interessante porque mostra o quanto a determinação do Thorfinn pela paz é forte, a ponto do Einar, que também tem uma motivação extremamente forte, é uma pessoa super gentil, não conseguir ir tão longe quanto ele. E aqui é muito fácil concordar com o Einar, pensar que sim, tem que lutar mesmo, passar a faca nos índios e foda-se. Só que aí que tá, e isso é uma coisa que o próprio Thorfinn fala um pouco depois, ele é forte o bastante pra se proteger. Ele sozinho conseguiria matar, sei lá, meia tribo. Só que ele não ia conseguir proteger todo mundo, ninguém consegue. Então ao mesmo tempo que ele mata, sabe-se lá quantos índios, os amigos dele iam morrer, a esposa grávida, o filho, justamente as pessoas por quem ele tava lutando. Então qual ia ser o sentido de lutar se essas pessoas iam morrer? E o Thorfinn sabia melhor do que ninguém sobre isso, sobre como a guerra funcionava, sobre como a espiral da violência e da vingança funciona. E é exatamente por isso que ele decidiu abrir mão tão rápido, quase que sem pensar, porque no fim, pra ele, garantir a paz, garantir a sobrevivência das pessoas que ele amava era muito mais importante do que manter qualquer terra, por mais que essa terra fosse Vinland, a terra prometida. E isso aqui é essencial pra gente entender o último capítulo, então guarda bem essa ideia aí que vai ser importante. Nesse meio tempo, os nativos já tinham começado a atacar a vila, queimando casa, matando gente, tudo pra conseguir a tal faca grande, que era exatamente as espadas que o Ivar tinha levado pra lá. O que mais uma vez reforça o que o Thorfinn já tinha dito: uma espada é uma ferramenta feita pra matar, só isso. Ela não é como um machado que foi feito para cortar madeira, ou como uma enxada que foi feita para arar o solo. Ela é feita única e exclusivamente para matar pessoas, e por isso não deveria existir espadas em Vinland. Porque se existisse, ela ia despertar a inveja e a ganância humana, e no fim ia levar a guerra e a matança para lá. E adivinha só, ele estava certo. O Einar começa a se preparar para a guerra junto com os outros nórdicos para defender a Vila Arneid, enquanto Thorfinn, que tinha levado um monte de flechada, fica desacordado na floresta. A matança começa e dos dois lados muita gente morre, a ponto de não sobrar quase ninguém, e quem sobra tá fraco, exausto, sem dormir e no limite. O Ivar, por sua vez, morre fazendo o que ele achava que devia fazer, que era lutar contra os Linu, e até entre o próprio povo nativo tinha briga pra saber quem ia ficar com as espadas dos mortos. Aqui o mangá gasta algum tempo, alguns painéis pra mostrar pra gente que tudo que o Thorfinn disse até aqui funcionou quase como uma profecia, acontecendo quase que palavra por palavra. Até o Einar, que até aquele ponto mal tinha lutado na vida e nunca tinha matado alguém, foi cercado e pra não morrer decidiu matar um nativo. E isso mexe tanto com a cabeça dele que ele entra em desespero, a ponto de perder completamente o controle.
e tentar justificar pra si mesmo que ele não teve escolha. E assim, 6 dias se passam enquanto o Thorfinn se recupera na floresta, e quando ele acorda, ele mais uma vez vê as pessoas que ele matou ao longo da vida. Homens, mulheres, crianças, pessoas que de alguma forma acabaram vítimas do seu ódio. E é interessante que assim que ele vê cada uma delas, ele meio que aceita o destino. Diz que se esforçou muito, mas que não deu certo, que tinha fracassado, que ele achou que ia conseguir criar uma terra de paz para aquelas pessoas poderem descansar, mas ele não conseguiu. E por isso ele estava disposto a ir para Helheim ou Valhalla, basicamente o céu e o inferno deles, para onde ele merecesse. Só que essas pessoas, as almas de quem ele matou pelo caminho, não concordavam com ele. E aqui eu vou ler exatamente o que elas dizem, porque isso também vai ser essencial pra gente entender de verdade o final. Abre aspas. Não foi um fracasso. Você de fato navegou e começou uma longa jornada. O navio embarcou numa viagem de 1000 anos e pelo caminho não há nada a se ver, tão pouco para se temer. Você só precisa continuar remando. Estamos contando com você para criar um monumento à paz. Fecha aspas. Só nessas pequenas frases que os espíritos falam pro Thorfinn a gente consegue já entender bastante da mensagem do mangá, mas mais tarde a gente volta nisso. Depois dessa visão, o Thorfinn finalmente acorda e descobre que quem ajudou a cuidar dele foi aquele xamã lá do começo, justamente a pessoa que mais queria ver ele morto, que só manteve ele vivo porque ele era o líder dos nórdicos e a melhor chance de tirar os invasores da sua terra. Só que mesmo assim, mesmo com esse comportamento inflexível do xamã, o Thorfinn não via ele como seu inimigo. Ele continuava com sua filosofia de não ter inimigos. E quando ele diz isso em voz alta pro xamã, a gente descobre que esse é exatamente o caminho do grande espírito que os nativos adoravam. Isso funciona quase como uma epifania pro xamã. Isso muda a visão dele, faz ele perceber que os nórdicos não são os inimigos, já que até um estrangeiro, uma pessoa de fora que não conhecia a cultura local, conseguia entender um princípio que tecnicamente era sagrado pros Linús. Esse mesmo princípio leva o Thorfinn de volta à vila, onde ele tenta mais uma vez negociar a paz, deixando bem claro pra todo mundo que eles não tinham escolha, que eles tinham que sair da ilha se quisessem sobreviver. E ali ninguém, em nenhum dos lados, tinha condição de continuar lutando. Mesmo assim, eles insistiam por puro orgulho. E por isso o Thorfinn decide chamar o Einar para conversar, já que ele provavelmente seria o mais sensato do grupo. Mas assim que ele vê o amigo, ele percebe o peso que ele estava carregando. A alma de um homem, a pessoa que ele tinha assassinado. E o fato do Thorfinn perceber isso, enxergar aquela alma, aquele peso, faz o Einar desabar. Ele percebe que por todo aquele tempo, literalmente por anos, o Thorfinn carregou aquele peso, um fardo gigantesco que atormentava ele dia e noite, e por isso ele nem sequer conseguia dormir. Aqui o Einar percebe que por mais que ele dissesse, insistisse que não teve escolha, ele escolheu a guerra, escolheu a morte, exatamente no momento em que ele escolheu lutar pela ilha. E essa era a mensagem que o Thorfinn tentou passar pro Einar várias e várias vezes e ele não entendia. E é uma mensagem que a gente mesmo precisa entender completamente para que quando o final chegar, o último capítulo, a gente consiga entender o Thorfinn. O que ele sempre acreditou é que a paz não é uma escolha simples, ela é o resultado de várias pequenas escolhas pelo caminho, porque foi a escolha inicial do Einar que levou ele numa situação de vida ou morte, onde aí sim ele não teve escolha. Só que ele não chegou lá por acaso, não foi por sorte, por acaso, e sim porque ele escolheu o caminho da violência, e a violência sempre acaba em morte. Aqui o Einar reconhece o Thorfinn como um verdadeiro guerreiro, algo que a gente sabe que tem um peso absurdo na história de Vinland, que é justamente a ideia de que você não precisa de uma espada para ser um guerreiro de verdade, que a força não tá em matar todos os inimigos, mas em não ter inimigos. E só depois de entender isso de verdade, o Einar decide concordar com a trégua, o que poderia ser o fim da guerra, o início da paz, só que a vingança, a sede de sangue já tinha tomado o coração de mais uma pessoa. E Styr, o irmão do Ivar, parte pra cima daquele nativo que tinha matado seu irmão. Nesse momento, entendendo que se ele conseguisse matar aquele nativo, a guerra ia recomeçar e ninguém ali ia sobreviver, o Einar agarra o Styr pela roupa e puxa ele pra trás, o que realmente dá certo, impede ele de acertar o golpe no nativo. Mas, em contrapartida, ele mesmo leva uma facada no pescoço. O nativo mata o Styr e todo mundo ao redor quase ataca. E só não fazem isso porque se eles fizessem, o sacrifício do Einar seria completamente em vão e provavelmente todo mundo ia morrer. Aqui a gente tem uma das cenas mais tristes e melancólicas desse arco final, em que o Thorfinn abraça o amigo enquanto chora, dizendo que tá tudo bem, que ele vai ficar bem, que não foi um ferimento tão grave assim, mas ele sabe que isso não é verdade. E por isso, infelizmente, o Einar morre ali mesmo, seguindo a ideia de quem vive pela espada também morre pela espada. E o Thorfinn, mais do que ninguém ali, entende esse sentimento. Ele sabe muito bem pelo que o Einar passou e como ele se sentia, e exatamente por isso ele é quem mais sofre com a perda. E esse aqui é um fechamento de arco desses dois personagens muito interessante, porque ao mesmo tempo que o Einar entendeu como o Thorfinn se sentia e conseguiu se colocar no lugar dele, carregando o peso daquelas mortes, o Thorfinn também entendeu o Einar e o quanto o veneno da violência era forte, tão forte que foi capaz de infectar até a pessoa mais gentil que ele conhecia. Todo o penúltimo capítulo é uma grande despedida do Thorfinn pro Einar. E aqui, mais uma vez, a escrita do Yukimura faz toda a diferença pra gente sentir exatamente
exatamente o que o Thorfinn sente, a tristeza, o sentimento de perda, o vazio. E isso é uma coisa que eu elogio todas as vezes que eu faço vídeo falando de Vinland Saga, que o ritmo da história, o ritmo de leitura é uma coisa absurda, é muito gostoso de acompanhar, muito fluido, o que por si só já valeria a experiência de ler esse mangá, que pra mim é uma obra-prima absurda, sem condições. Só que é claro que ainda tem mais, então bora passar pro último capítulo pra gente poder usar toda essa bagagem pra entender a mensagem final de Vinland Saga. O capítulo 220 começa com o Thorfinn terminando de embarcar os navios pra ir embora de Vinland. Ele entrega pro nativo amigo dele, com o nome impronunciável, que eu não vou nem tentar, um saco de grãos de trigo e uma enxada, tanto como uma forma de retribuir toda a ajuda que eles deram por ter literalmente salvo a sua vida, quanto pra dar ao povo Linu uma fonte de comida mais estável que a caça. Ele agradece também ao xamã, que no início era o seu maior rival dentro do clã, mas que no fim virou um aliado, até porque no fundo os dois compartilhavam exatamente a mesma filosofia: eu não tenho inimigos. E assim que eles partem e o barco começa a se afastar da ilha, o Thorfinn sente o peso da decisão que ele tomou. Aquela era a terra prometida que eles lutaram tanto pra conquistar, mas que agora eles estavam deixando pra trás, justamente porque essa ainda era a decisão certa, a decisão que mantinha a paz e principalmente que mantinha as pessoas que ele amava vivas. Mas na ilha eles não tinham deixado pra trás só o trigo e a agricultura. O povo Linu agora conhecia as espadas, eles tinham a ferramenta feita pra matar, e o Thorfinn sabia o que ela era capaz de fazer com as pessoas, e por isso ele dá um aviso: joga essa espada no mar, se livra dela. Se você quer que o seu povo viva em paz, joga essa espada fora. Caso contrário, você também vai ser infectado pela sede de sangue e a violência que ela traz. Obviamente, o Linu não dá ouvidos ao Thorfinn, é da natureza humana a ganância e a sede por poder, e a espada simboliza isso. Simboliza essa capacidade de subjugar o outro, de controlar o mais fraco através da violência. Ainda assim, o Thorfinn sabia que essa era uma decisão que precisava ser tomada por cada pessoa individualmente. E por isso, o melhor que ele pode fazer é dar o aviso e seguir em frente. Mais tarde, a gente vê o nosso casal de tradutores favoritos partindo para viver uma vida juntos, longe da ilha, um lugar onde não existissem nativos, nórdicos, guerra, disputas de território, um lugar onde eles pudessem recomeçar de verdade, em qualquer lugar que não fosse ali, que inclusive é o nome do capítulo, e já dá uma boa pista da mensagem que ele está tentando passar. Nos quadros seguintes, a gente vê um narrador contando a história do Thorfinn e das suas expedições para Vinland, a saga dos groenlandeses, um manuscrito do século XVIII que descreve 6 viagens de europeus às terras da América do Norte, que eles chamaram de Vinland. O assentamento de Thorfinn foi o quinto dentre as 6, e parece que foi o mais longo. Em seguida, a gente vê os sobreviventes reencontrando suas famílias, enquanto o narrador continua: por que esses aventureiros viajaram até o fim do mundo? Para alguém como Thorfinn, seria muito mais natural viajar para a Europa continental em busca de riqueza. Ele poderia também ter feito um nome para si, uma grande reputação como um viking, mas ele escolheu ser o pioneiro no Novo Mundo. Por quê? Com qual fim? Essas são as últimas palavras do mangá. Mas enquanto tudo isso é dito, a gente vê o Thorfinn reencontrando a sua esposa, seu filho adotivo, seu filho recém-nascido e até o seu cachorro. Juntos eles formam uma família que o Thorfinn nunca pôde ter, e representam um futuro que ele nunca nem sequer sonhou em ter, já que no seu passado, durante boa parte da sua vida, tudo que ele enxergava como futuro era morte, sangue e violência. E mesmo assim ele conseguiu sair desse mundo. E agora, um filho era a representação mais perfeita de esperança que qualquer um pode ter. Já em Vinland, a gente vê o Linu usando a enxada que o Thorfinn deixou para ele de presente, plantando as sementes e esperando o dia da colheita, cuidando da plantação durante os dias de sol, de chuva, protegendo os animais sem nunca perder a esperança, até que aquelas pequenas sementes finalmente crescessem e se tornassem o futuro que elas nasceram para ser. E esse é exatamente o quadro final de Vinland Saga, uma história que passou por muitos momentos, muitas fases, vingança, violência, vazio, desespero, mas que no fim termina com esperança. A esperança de um jovem casal em busca de uma vida melhor, de um nativo cultivando a terra para cuidar do seu povo, e de um homem que cresceu em meio à violência e ao sofrimento e aprendeu com ele. E hoje pode ensinar para os seus filhos exatamente o que o seu pai o ensinou: eu não tenho inimigos. Ninguém tem. Esse aqui com certeza não é um final que a maioria das pessoas espera para um mangá, em que o protagonista não conseguiu alcançar o seu grande objetivo, alcançar o seu sonho. Ele teve que abandonar a Terra Prometida, perdeu o seu melhor amigo, não conseguiu se vingar. Tecnicamente, se a gente for olhar de forma fria e distante, o Thorfinn não conseguiu sucesso em nada que ele tentou, pelo menos não até agora. Só que relendo todo esse arco e prestando atenção nos detalhes, que é o que a gente fez até aqui, dá pra perceber que esse é exatamente o ponto. A história sempre foi sobre a jornada do Thorfinn, amadurecendo, descobrindo o que ele realmente queria e principalmente descobrindo o que ele precisava. Por muito e muito tempo ele correu atrás do vento, lutando para alcançar objetivos que nem sequer faziam sentido, que não iam trazer satisfação de verdade para ele. E até quando ele finalmente encontrou uma motivação boa o bastante para perseguir, ele não conseguiu chegar lá. O que também mostra pra gente que apesar de todo o esforço de uma pessoa, apesar de todas as boas intenções, é impossível mudar o mundo sozinho. E o melhor que ele pode fazer é mudar o seu modo de ver o mundo e a forma que ele interage com ele, para viver uma vida que vale a pena com as pessoas que ele ama, fazendo o que ele gosta, porque
porque no fim a vida é isso, a soma de várias experiências que a gente tem no caminho. E mesmo que no fim desse caminho a gente não exatamente alcance o objetivo, ainda assim a viagem pode ter valido a pena. E essa é uma mensagem que a gente só entende completamente se ler o arco com calma, pegar os detalhes, ligar os pontos. Aí sim tudo se encaixa e faz sentido. E pra mim, se Berserk um dia realmente tiver um final, eu acho que vai ser muito parecido com o de Vinland. Eu acredito que o Guts também vai ter que lidar com a decisão de se vingar ou ter uma vida com a casca, vai ter que enfrentar as consequências dos seus erros e vai ter que aprender a lidar com a perda, sem virar um poço de ódio, como ele tem feito por tanto tempo. Assim como o próprio Godo já disse, o ódio é como uma espada enferrujada que contamina o sangue e acaba com a vida de quem usa, até que essa pessoa morra triste e sozinha. Então, de nada adianta botar todo o esforço do mundo no objetivo errado, buscando a coisa errada. Porque mesmo que a gente alcance esse objetivo, isso não vai satisfazer a necessidade, não vai preencher o vazio. E essa também é a mensagem final de Vagabond, se a gente parar pra pensar. E esse aqui, sinceramente, eu não acho que a gente vai ter um final não mais do que a gente já teve. Acho que a essa altura o Inoue já considera Vagabond como pronto, e é isso, principalmente por conta daquela exposição que meio que fecha o mangá. Lá a jornada inteira do Musashi também é sobre propósito e significado, sobre o processo de amadurecimento de um homem quebrado e traumatizado, que encontrou na violência a única forma de viver, mas que no fim percebe que isso também não faz sentido, que carregar todo aquele ódio só vai causar mais dor e sofrimento pra ele mesmo. Vagabond e Vinland Saga tem muito em comum, muito mesmo. Até um arco em comum eles têm, que é o arco da fazenda, que também é o momento que os dois protagonistas mais crescem na obra inteira. Então, depois de ligar todos esses pontos e perceber o quanto a mensagem desses três mangás é muito parecida, acho que dá pra gente dizer que nenhum deles precisa de um final 100% satisfatório e feliz, justamente porque o sentimento de que a obra continua, que a jornada dos personagens continua, é parte da mensagem, que mesmo depois que a gente virar a última página, a história deles vai continuar, e eles vão continuar tendo que crescer, enfrentar desafios e evoluir, exatamente como a nossa própria jornada. E por isso, pra mim, essas aqui são três obras-primas, três dos meus mangás favoritos que valeram cada segundo que eu passei lendo e relendo cada um deles. E se você ainda não leu qualquer um deles, cara, pode ir sem medo que você vai sair outra pessoa, de verdade. Então eu espero aqui ter conseguido passar a mensagem que eu queria, a visão que eu tive dessas três obras. Eu escrevi esse roteiro aqui na madrugada passada, literalmente às 3 horas da manhã, eu tô quase virado, deu um trabalhão absurdo. Então, se você chegou até aqui, dá uma força no engajamento aí, comenta, deixa seu like, vai ajudar bastante. E eu espero que você tenha gostado dessa experiência de conversar um pouco aqui sobre esse final de Vinland Saga, que eu acho que ainda vai dar muito o que falar. Inclusive, comenta aí o que você achou, se você ficou satisfeito ou não. Meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos membros do canal, às pessoas que me permitem continuar produzindo conteúdos como esse aqui. E se você também gosta do canal e valoriza o trampo que a gente faz por aqui, considere também se tornar um membro. Com só 5 pila no mês, você já tem acesso aos vídeos exclusivos, seu nome aparece aqui nos créditos finais e, claro, você ajuda o canal a continuar vivo. Agora, se você quiser dar uma força ainda maior e ter o seu nome citado aqui no final, faça como o Pedrilou, o Eric Tomás, o Otávio Reis, o Vinícius, o Matheus S.A., o Douglas Burato e o Desinformante, e se torne um espadachim negro. E se você quiser dar um apoio ainda maior pro canal e ter recompensas exclusivas, faça como o Lucas Nascimento, Leonardo Braca, Matheus Campo, Anaya Imani e o Heitor Franco e se torne um Berserker. E a todos vocês, o meu muito obrigado. No mais, tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu.